Cleópatra nasceu em um mundo onde o trono podia ser conquistado tanto com diplomacia quanto com veneno. No coração do Egito, às margens do Nilo, em uma Alexandria de bibliotecas infinitas e palácios que tocavam os céus, a jovem princesa nascia envolta em poder, mitos e intrigas. Filha de Ptolemeu XII, um faraó mais ligado a Roma do que ao próprio povo, Cleópatra já vinha ao mundo como símbolo de uma linhagem grega que governava o Egito havia séculos, mas que nunca havia se tornado realmente egípcia. Isso mudaria com ela. Desde cedo, Cleópatra demonstrava uma habilidade incomum. Ela falava egípcio fluente, ao contrário dos seus antecessores ptolemaicos. Na verdade, ela falava pelo menos 7 idiomas, incluindo hebraico, etíope, siríaco e latim. Isso não era apenas exibição, era estratégia. Enquanto seus irmãos cresciam rodeados de luxo e bajuladores, Cleópatra estudava filosofia, história, política, matemática. Ela lia os textos sagrados dos sacerdotes egípcios, compreendia as crenças do povo, mergulhava na alma do Egito. Mas seu caminho até o trono estava longe de ser simples. O reino estava enfraquecido. Ptolemeu XII havia perdido o respeito dos egípcios e por diversas vezes foi expulso do poder. Quando Cleópatra tinha apenas 14 anos, viu seu pai partir para Roma em busca de apoio militar para retomar o trono que perdera. Foi nesse período que ela teve seu primeiro contato com o império, que viria a definir seu destino: Roma. A aliança de sua família com os romanos era ao mesmo tempo uma salvação e uma maldição. Eles protegiam a dinastia, mas cobravam caro. O Egito afundava em dívidas, impostos altíssimos destruíam a vida do povo e a instabilidade política alimentava o caos. Quando Ptolemeu XII morreu, Cleópatra foi coroada rainha com apenas 18 anos, ao lado do irmão Ptolemeu XIII, um menino de 10 anos. Mas ninguém acreditava que uma mulher pudesse reinar de verdade. As regras da dinastia exigiam que ela se casasse com o próprio irmão para legitimar o poder. Cleópatra aceitou, mas não se submeteu. Desde o início, ela tentou governar sozinha, o que a colocou em confronto direto com os conselheiros do jovem rei e a elite cortesã que manipulava o palácio. Em poucos meses, foi traída, expulsa da capital e teve que fugir para o deserto. Agora começa a verdadeira história. Sozinha, sem exército, sem dinheiro, exilada em terras áridas e cercada por inimigos, Cleópatra poderia ter desaparecido da história como mais uma vítima do jogo político brutal do mundo antigo. Mas ela era feita de outra matéria. Ela tinha inteligência, ambição e uma clareza estratégica rara. Em segredo, começou a reunir aliados, formou uma pequena força leal e manteve espiões dentro do palácio para monitorar os passos do irmão. Foi nesse cenário que Roma entrou novamente em sua vida, e dessa vez em chamas. Na mesma época, Roma mergulhava em guerra civil. Júlio César, o homem mais poderoso do mundo, cruzava o Rubicão com suas legiões, marchando contra Pompeu, seu antigo aliado transformado em inimigo. Quando Pompeu perdeu a batalha e fugiu para o Egito, buscando abrigo, o jovem rei Ptolemeu XIII, mal orientado por seus conselheiros, decidiu assassinar Pompeu e enviar sua cabeça a César como presente. Foi um erro monumental. Quando César chegou a Alexandria e viu a cabeça do inimigo entregue como troféu, ficou enojado. Não era apenas política, era honra, era poder, era sangue romano derramado sem autorização. E naquele momento, César se tornava o árbitro do destino do Egito. Mas ele ainda não sabia que uma mulher estava prestes a mudar tudo. Cleópatra viu nessa crise sua chance de retornar ao poder. E aqui entra uma das cenas mais lendárias da história. Sabendo que o palácio estava cercado e que não podia entrar pela porta da frente, Cleópatra se escondeu dentro de um tapete. Sim, literalmente enrolada em um tapete, que foi entregue a César em seus aposentos. Quando o tapete foi desenrolado, a jovem rainha apareceu diante do general romano. Altiva, vestida com seda, maquiada como uma deusa egípcia, olhos negros como a noite do deserto. César ficou impressionado, não apenas com sua beleza,
como muitos gostam de reduzir, mas com sua inteligência, audácia e visão política. Em pouco tempo, Cleópatra o convenceu de que ela era a legítima governante do Egito. César decidiu apoiá-la. Isso deu início a uma guerra civil egípcia. As forças de Ptolomeu XIII cercaram o palácio. A cidade pegou fogo. Bibliotecas foram destruídas. O caos tomou Alexandria, mas Cleópatra e César resistiram. No fim, Ptolomeu XIII morreu afogado tentando fugir. Cleópatra voltou ao trono. Essa não era apenas uma vitória pessoal, era uma virada histórica. Pela primeira vez, uma mulher governava o Egito com autonomia, legitimada não apenas pela linhagem, mas pela diplomacia e pela guerra. E agora, com César ao seu lado, ela não era apenas uma rainha local. Era uma figura central na geopolítica do mundo antigo. E então, veio o escândalo que abalou Roma. César e Cleópatra se tornaram amantes. Ela deu à luz um filho, Cesarião, que muitos egípcios passaram a chamar de Rei dos Reis, símbolo de uma nova dinastia unindo Egito e Roma. Cleópatra via nesse filho não apenas o sangue de dois impérios, mas uma possibilidade real de remodelar o mundo. Mas Roma era um ninho de cobras. A notícia do romance chegou ao Senado como uma afronta à moral romana. César, que já concentrava poder demais, agora era acusado de querer se tornar rei. E uma das peças desse plano seria Cleópatra. Quando Cleópatra viajou para Roma com o pequeno Cesarião, foi recebida com pompa, mas também com medo. Muitos a viam como uma ameaça disfarçada de rainha exótica. A presença dela no coração de Roma era uma provocação silenciosa ao establishment. E embora César tenha garantido sua proteção, os inimigos se acumulavam. Cleópatra sabia que aquele mundo não era seguro, que a política romana era instável, traiçoeira e que o poder podia mudar de mãos com uma punhalada. Ela voltaria ao Egito em breve, mas a história dela com Roma estava longe de acabar. O retorno de Cleópatra ao Egito, depois da morte de Júlio César, foi silencioso, mas carregado de tensão. Roma havia perdido seu ditador, assassinado no Senado por homens que diziam proteger a República. Cleópatra, que estava em Roma no momento do crime, escapou às pressas com seu filho Cesarião, ciente de que qualquer dia a maré política podia se virar contra ela e contra tudo o que ela havia construído. De volta a Alexandria, ela não encontrou paz. Precisou mais uma vez reorganizar alianças, controlar revoltas internas e manter o Egito economicamente estável. Mas Cleópatra já não era apenas uma governante regional. Seu nome circulava pelas rotas comerciais, pelos corredores de poder e pelas fofocas das elites romanas. E com César morto, ela sabia que seu próximo movimento precisava ser cirúrgico. A sobrevivência do Egito dependia disso. Foi então que surgiu Marco Antônio. Veterano das guerras de César, Antônio era um dos generais mais respeitados de Roma e, naquele momento, uma das figuras mais influentes do triunvirato que governava o império após o assassinato de César. Mas ele não era apenas um soldado. Era um homem ambicioso, carismático, com gosto pelo luxo oriental e uma visão de poder que ia muito além das fronteiras romanas. Quando Cleópatra e Marco Antônio se encontraram pela primeira vez, o que começou como aliança rapidamente se transformou em algo muito maior. Os dois se entenderam politicamente e também pessoalmente. Mas essa relação não era uma repetição do romance com César. Dessa vez, Cleópatra não estava se aliando a um vencedor, mas sim a um jogador que ainda disputava o poder. Era um risco. Enquanto o império se dividia entre Marco Antônio no Oriente e Otávio, o herdeiro adotivo de César em Roma, Cleópatra se tornou peça central desse conflito. Ela ofereceu apoio financeiro, tropas, navios. Investiu tudo o que o Egito podia oferecer para fortalecer seu aliado. A aliança entre os dois não era só política, era uma provocação aberta a Roma. Eles se casaram em cerimônia egípcia e tiveram 3 filhos. Marco Antônio chegou a reconhecer Cesarião como filho legítimo de César, um ato que enfureceu Otávio, já que isso colocava em risco sua posição como único herdeiro. E foi nesse ponto que o destino de Cleópatra começou a se confrontar com o de Roma como nunca antes. Otávio,
calculista, frio, soube usar cada detalhe da relação entre Cleópatra e Antônio para moldar a opinião pública. Enquanto os dois celebravam casamentos, banquetes e rituais em Alexandria, Otávio espalhava em Roma uma narrativa perigosa. Dizia que Antônio havia sido enfeitiçado por uma rainha estrangeira que havia traído Roma, que planejava dividir o império com ela. Cleópatra era pintada como uma ameaça à civilização, uma nova ameaça do Oriente. Você está percebendo como a história se repete, né? Uma mulher poderosa, inteligente, que se recusa a se submeter, vira o alvo. A narrativa colonial começa aí, com Roma precisando justificar sua guerra como se fosse um ato de defesa contra a barbárie egípcia. Se essa história te prende, se você acha que o que ensinaram sobre Cleópatra foi superficial demais, já se inscreve aqui no canal. Porque o que vem a seguir é ainda mais revelador, e você não vai querer perder. A tensão explodiu em guerra. De um lado, Marco Antônio e Cleópatra com o poder do Egito, da Grécia e de parte do Oriente. Do outro, Otávio com o Senado romano, o ouro do Império e a narrativa pública a seu favor. A batalha final seria no mar. Na costa de Ácio, em 31 a.C., as duas maiores forças do mundo antigo se enfrentaram. Cleópatra comandava parte da frota, lado a lado com Antônio. Mas a estratégia falhou. O mar estava contra eles. Otávio era mais eficiente, mais disciplinado. A frota egípcia foi cercada. Em um movimento desesperado, Cleópatra fugiu com seus navios. Marco Antônio tentou seguir. Foi o início do fim. Otávio venceu. E a última esperança de uma soberania egípcia verdadeira começou a ruir. Cleópatra voltou para Alexandria, determinada a resistir até o último instante. Construiu defesas, preparou exércitos, tentou negociar. Mas Roma se aproximava. Otávio marchava com suas legiões e não queria diálogo. Queria controle. Queria acabar com qualquer símbolo de poder fora da órbita romana. E Cleópatra era o maior deles. Quando as tropas de Otávio chegaram às portas da cidade, Antônio, acreditando que Cleópatra estava morta, caiu sobre sua própria espada. Morreu nos braços dela, sangrando, derrotado, mas não envergonhado. Cleópatra ainda tentou negociar com Otávio, mas ele recusou qualquer acordo. Queria levá-la viva para desfilar em Roma como troféu de guerra. Ela se recusou. Sabia o que significava ser exibida, acorrentada em uma praça. Sabia o que Roma fazia com os vencidos. Sabia que a imagem dela seria usada para destruir tudo o que ela havia construído. Foi então que, em silêncio, Cleópatra organizou sua saída e desapareceu da história como entrou, decidindo seu próprio destino. Na escuridão do seu palácio em Alexandria, com o rugido distante das tropas romanas ecoando nas ruas da cidade, Cleópatra sabia que não havia mais escapatória. O Egito estava cercado. O império que ela tentou proteger estava prestes a ser dissolvido. E sua imagem, construída com tanto cuidado, seria destruída pelos vencedores. Mas ela não era o tipo de mulher que permitiria isso. Otávio queria humilhá-la publicamente, levá-la viva a Roma, algemada, exibida num cortejo triunfal como se fosse apenas um espólio de guerra. Mas Cleópatra compreendia o poder simbólico de sua figura. Se ela se entregasse, tudo o que representava, a realeza africana, a soberania egípcia, a inteligência de uma mulher negra à frente de um império, seria transformado em farsa. Ela escolheu o silêncio, e dentro do seu túmulo real, cercada por poucas servas leais, Cleópatra preparou sua despedida do mundo. A forma exata de sua morte até hoje levanta debates. Alguns dizem que foi picada por uma serpente, outros defendem que usou um veneno raro, trazido em um pente. Mas o mais importante não é o método, é a mensagem. Cleópatra recusou ser transformada em troféu, recusou o papel de vítima, recusou ser apagada como tantas outras mulheres da história antiga. A morte dela foi o marco final da independência egípcia. Com ela, terminou uma linhagem de faraós que durou mais de 3.000 anos. Depois de sua partida, o Egito foi totalmente anexado por Roma, transformado em província
e saqueado por séculos. Cesarião, seu filho com César, foi executado pouco tempo depois por ordem de Otávio para eliminar qualquer ameaça à nova ordem imperial. E então começou o apagamento. Durante séculos, Cleópatra foi reescrita, reduzida a uma mulher sedutora, manipuladora, uma figura de escândalo. Roma a pintou como vilã. O Ocidente a transformou em fetiche. Hollywood a embranqueceu. Os livros a desconectaram de sua identidade africana. Tudo isso não foi por acaso. Apagar Cleópatra era apagar o símbolo de uma África poderosa, culta, politicamente sofisticada. Uma mulher que falava várias línguas, comandava tropas, negociava com impérios, mantinha seu povo em pé diante do maior poder militar do mundo antigo. Apagar Cleópatra era reescrever a história inteira do continente. Mas mesmo com todos os ataques, ela sobreviveu nos rastros da história. Sobreviveu nos papiros, nas moedas, nos registros dos inimigos, nos muros dos templos, nas vozes que se recusam a esquecê-la. Sobreviveu em cada pessoa que questiona a versão oficial imposta por séculos e sobrevive agora, aqui, com você, ouvindo essa história de forma diferente, mais próxima da verdade. Cleópatra não foi apenas uma rainha bonita com romances poderosos. Ela foi uma estrategista brilhante, uma líder destemida, uma mulher que carregava nos ombros o peso da independência de um império africano diante da máquina colonial romana. E talvez por isso tenham feito tanto esforço para distorcer sua imagem. Porque figuras como ela incomodam. Porque figuras como ela inspiram. Essa história que você acabou de ouvir não é apenas sobre o passado. É sobre o agora. Sobre como as narrativas moldam o que pensamos de nós mesmos. Sobre o que tiraram de nós e o que a gente precisa reconquistar. Cleópatra não está distante. Ela vive em cada mulher negra que lidera com coragem num mundo que insiste em subestimá-la. Vive em cada jovem africano que se recusa a aceitar versões distorcidas sobre seu povo. Vive em cada voz que se levanta para dizer: a história da África não começou com a escravidão, começou com reis e rainhas. E se você chegou até aqui, é porque essa verdade te tocou. Porque você sente que precisa saber mais. Ir além. Recuperar o que foi apagado. Meu livro está aqui na descrição e quero agradecer de coração a cada pessoa que já adquiriu. De verdade, vocês não têm ideia do quanto isso fortalece essa missão. Vocês não compraram só um livro, vocês ajudaram a levantar uma ponte entre passado e futuro. E quem ainda não leu já sabe, o link está te esperando ali embaixo. Agora me responde. Quantas versões da história você já ouviu sem nunca ter ouvido a nossa? Pois aqui a gente não esquece. Aqui a gente lembra, denuncia, valoriza e reconstrói o que tentaram destruir por séculos. Então, se essa energia faz sentido para você, se esse conteúdo ressoou dentro de ti, se inscreve agora. E mais que isso, compartilha, marca alguém, espalha. Porque o silêncio foi imposto, mas a voz é nossa, e ela está só começando a ecoar.